Comep. Dia 1º de junho, traz a Paracatu. Marcha para Jesus 2019. Um dia na presença de Deus. Presenças confirmadas: Eli Soares, Adriana Lima e Vinícius Melo no trio elétrico. Participação: ministérios locais, Union Dance, Marcha Kids, Palhaço Felisberto, das 16 às 20 horas. Você e sua família não podem perder. Marcha para Jesus 2019. Concentração às 16 horas, atrás do Pretas. Apoio: TV Minas Brasil. Estar em dívida com o município é estar em dívida com a comunidade. Você prejudica os investimentos, as melhorias, os serviços à sua disposição e de todos aqueles que estão em dia com o município. Em cumprimento à lei, a Prefeitura de Paracatu está iniciando, a partir dos maiores devedores, o processo de cobrança de débitos inscritos no Cadastro de Dívida Ativa. Os devedores serão protestados e seus nomes inclusos no SPC Serasa. Se você está em débito com o município, procure com urgência o Departamento de Receitas e regularize sua situação com até 100% de desconto em juros e multas. Mantenha seu nome limpo e os serviços à comunidade em funcionamento. Fique em dia com Paracatu. Fique em dia com a comunidade. Prefeitura de Paracatu. Mais trabalho, novas realizações. Já pensou em investir por mês o valor de uma porta ou de uma janela e conquistar um patrimônio para a vida inteira? Com o consórcio do Sicoob, investindo um pouquinho por mês, você dá partida no seu sonho. São diversas opções de acordo com o que você quer, sem juros e com as melhores condições. Perfeito para você que não abre mão de realizar seus sonhos. E você conta com a solidez do Sicoob, a maior instituição financeira cooperativa do Brasil. Consórcio do Sicoob. Cabe no seu bolso, cabe na sua vida. Guia Comercial de Paracatu. Seja visto, seja lembrado. Clínica Provida Especialidades Médicas. A sua saúde é a nossa prioridade. Rua Doutor Almir Laor, Porto Adjuto, 540. Jockey Clube, 3671-1508. Fábrica de Biscoitos Vó Maria. Biscoitos, bolos, pão de queijo e muito mais. Rua Salgado Filho, 147, Bela Vista, 3671-3566. Pamag Pré-moldados. Qualidade em primeiro lugar. Rua da Contagem, bairro Paracatuzinho, fone 38-3671-1032. Autoelétrica do Newton. Baterias, peças e serviços em geral. Rua São Vicente, 359 Centro, 3671-3809. Domingo em Família é na Olegário Maciel. A Prefeitura implementou o programa Domingo Saudável, uma opção de lazer e diversão para toda a família na Avenida Olegário Maciel. Para quem ama todo tipo de esporte ao ar livre, para quem curte dança e aeróbica, para quem quer passear com as crianças, brincar, caminhar, andar de bike ou patins. A Prefeitura fecha um trecho da Avenida Olegário Maciel das 7 às 12 horas todos os domingos, para você se exercitar e aproveitar com a família. Venha curtir o Domingo Saudável. Vem pra Avenida. Prefeitura de Paracatu. Mais trabalho, novas realizações. Vários serviços do INSS poderão agora ser feitos pela internet. Exposição em São Paulo reúne trabalho dos 2 maiores chargistas do país. Viúva é ordenado padre em cidade do interior de Santa Catarina. Tem os destaques da reunião do Legislativo Municipal em Paracatu esta semana. Novo edital do Mais Médicos prevê contratação para 2.000 vagas. Campanha de vacinação contra a gripe vai até o fim deste mês e imunizou até agora 45% do público-alvo. Na segunda reportagem da série Maio, mês das noivas, você verá o trabalho da equipe de fotografias. Conheça a história do filho que foi roubado da mãe na maternidade no Distrito Federal e a reencontrou 38 anos depois. E ainda, veja o que fazer na hora de pedir a licença maternidade em casos de microempreendedoras individuais. Estes e outros assuntos agora no Minas Brasil Notícias. Boa noite. A gente abre essa edição falando de saúde. A campanha de vacinação contra a gripe, que vai até o fim deste mês, imunizou até agora 45% das pessoas mais vulneráveis da doença, como crianças, idosos e gestantes. A vacina protege contra os 3 subtipos graves da influenza, a H1N1, H3N2 e influenza B.
A meta é imunizar 90% do grupo mais vulnerável a complicações. O mais recente balanço do Ministério da Saúde mostra que 99 pessoas morreram, destas 89 pelo vírus H1N1. Em relação ao sarampo, o Brasil tinha um surto da doença no início deste ano em 3 estados: Amazonas, Roraima e Pará. No ano passado, um grande surto somou mais de 10 mil casos no país. 49% dos municípios não atingiram a meta de vacinação, que é de 95%. O Brasil perdeu o certificado de eliminação da doença da Organização Pan-Americana de Saúde. O Instituto Butantan em São Paulo é um dos maiores produtores e desenvolvedores de vacinas do mundo. Veja na reportagem a seguir como é feita a vacina contra a gripe. O desenvolvimento de uma nova vacina é um processo complexo. Entre as primeiras pesquisas em laboratórios até os testes em humanos, pode-se levar de 15 a 20 anos. Tudo para garantir a eficácia e o controle dos efeitos colaterais. As vacinas, elas são extremamente seguras, né? Uma vacina, para estar disponibilizada para a população, ela passa por um período, né, de desenvolvimento, produção, análise, estudo que é muito longo, né, porque é fundamental a caracterização da segurança. É claro que, como qualquer outro medicamento, existe uma chance, uma possibilidade raríssima da pessoa, ao receber a vacina, ter alguma reação, né? Mas isso são casos absolutamente excepcionais. O Instituto Butantan em São Paulo é um dos principais desenvolvedores e produtores de vacinas do país. São 6 tipos feitos aqui. Cada um tem um método de produção diferente. Tudo depende da tecnologia necessária. A vacina contra a gripe, por exemplo, tem como base ovos de galinha. O planejamento da produção leva, em média, 18 meses. Essa vacina que é produzida todo ano, ela é chamada de vacina sazonal, né? Porque ela é usada para aquele período específico do ano, né? E esta vacina, é claro que todo o processo de desenvolvimento, o processo produtivo, ele já está estabelecido. Ela muda porque a composição dela varia, e quem define qual tipo de vírus da gripe vai ter que estar na vacina é a Organização Mundial da Saúde. E isso ocorre anualmente, por isso que ela é produzida todo ano. As vacinas são criadas basicamente usando uma combinação de micro-organismos como vírus e bactérias enfraquecidos ou fragmentados. Ao serem injetados em uma célula, devem fazer o sistema imunológico reagir e mandar glóbulos brancos para atacar os invasores. Isso faz com que o organismo crie uma memória para atacar o vírus. Quando a pessoa tiver contato com a doença de verdade, o sistema imunológico já saberá como reagir. No caso da vacina da gripe, o vírus influenza é injetado em ovos. Dentro deles, o vírus se multiplica e forma uma colônia, que é separada, filtrada e processada até chegar à vacina composta por partes inativas do vírus. Ela depois é envasada e distribuída aos postos de saúde. Hoje, o Brasil distribui 25 tipos de vacinas gratuitamente e exporta doses para mais de 70 países, sobretudo africanos. O processo brasileiro de produção de vacinas é referência internacional, de acordo com a Organização Pan-Americana da Saúde. Vacina, eu sempre gosto de dizer que é uma intervenção, né? É uma ação de saúde pública onde a pessoa, ao ser vacinada, ela também contribui com uma questão de saúde pública, porque ela contribui para que outras pessoas também não fiquem doentes. O novo edital do programa Mais Médicos deve preencher 2.000 vagas em quase 800 cidades, onde o sistema de saúde pública enfrenta a situação crítica. As inscrições começam no fim do mês. 2.000 novos médicos devem ser contratados para atuar em 790 municípios brasileiros, considerados carentes ou de difícil acesso. Esta nova etapa vai priorizar médicos com registro do Brasil. O Ministério da Saúde estabeleceu critérios de classificação como residência médica em medicina da família e comunidade. A ideia é garantir profissionais qualificados
preferencialmente com perfil para atenção primária. Os médicos com registro profissional brasileiro devem se inscrever nos dias 27 a 29 deste mês de maio no site do programa. As vagas remanescentes serão estendidas em um segundo chamamento a profissionais brasileiros formados em outro país. E há pouco tempo, os patinetes eram apenas um brinquedo. Hoje, eles podem ser alugados para momentos de lazer ou até como alternativa de transporte. Mas é preciso ter cuidado. O aparelho, que parece ser inofensivo, pode causar acidentes graves. Eles estão por toda parte. Os patinetes motorizados oferecidos por empresas de aplicativos de celulares são práticos e quem usa aprova. Eu acho que é muito bom para a mobilidade urbana, só o valor que ainda está um pouco alto, às vezes dá o mesmo preço do Uber, mas na pressa vale a pena. Os patinetes elétricos são ideais para deslocamentos rápidos pela cidade, mas apesar de parecerem brinquedos inofensivos, é preciso ter alguns cuidados com eles. Isso porque não é difícil se desequilibrar ou perder o controle do veículo, o que pode causar acidentes ao usuário e a outras pessoas. Ainda não existem normas para o uso dos patinetes elétricos e algumas cidades já começaram a estudar a regulamentação deles. Enquanto isso, órgãos como o Procon de São Paulo pediram às empresas que oferecem o serviço de aluguel dados sobre o número de acidentes envolvendo esses veículos. No Distrito Federal, o Detran divulgou orientações aos usuários. Nas ciclofaixas e ciclovias, a velocidade máxima permitida não deve ultrapassar 20 km por hora. Nos locais de circulação de pedestres, como calçadas, praças e passarelas, o limite é de 6 km por hora. O uso do aparelho por menores de idade deve ser observado por um adulto. Em caso de acidente, os pais podem ser responsabilizados. É importante a pessoa que pretende usar com frequência os patinetes, ou se vai a algum parque com crianças, se eles têm os equipamentos de segurança individual, como capacete, joelheira, cotoveleira, luva, que utilize. Já que ele vai usar frequentemente, por que não garantir um pouco mais de segurança? Por que não pensar que se ele cair com esses equipamentos ele não vai se machucar? Então, apesar de não ser obrigatório, é importante, é válido e assim a gente evita acidentes e lesões. Com quase 80 anos de idade, o cacique Raoni, chefe da tribo Kayapó, vai à Europa para defender a proteção da floresta amazônica. Raoni, para quem não lembra, se tornou famoso no mundo inteiro no final dos anos 80, quando fez campanha em prol da Amazônia com o músico britânico Sting. Agora, Raoni e outros representantes de povos indígenas vão ficar 3 semanas na Europa. Na agenda, encontros com o Papa, chefes de Estado e celebridades. O primeiro encontro foi com o ministro do Meio Ambiente da França, François de Rugy. O objetivo da viagem é arrecadar 1 milhão de euros para a proteção da Amazônia. Atualmente, menos de 1% da população brasileira é formada por indígenas. Eles vivem em reservas que representam 13% do território do país. No final do mês passado, integrantes de mais de 300 tribos acamparam na esplanada dos ministérios em Brasília para protestar contra o presidente Jair Bolsonaro, que com suas políticas pode colocar em risco a sobrevivência dos povos e a preservação ambiental. E pela terceira vez na história, um mergulhador chegou ao local mais profundo do oceano. O que será que ele encontrou por lá? A bordo de um submarino, o explorador norte-americano Victor Vescovo desceu quase 11 quilômetros abaixo da superfície para chegar ao fundo das Fossas Marianas, no Oceano Pacífico. Durante 4 horas de exploração, ele registrou o habitat de criaturas marítimas, coletou amostras biológicas e de rochas, mas também teve um encontro inesperado. Lá se deparou com resíduos que podem ser de plástico, poluindo as águas. Se confirmada, a situação é mais comum do que parece e preocupa. Um relatório das Nações Unidas alerta que cerca de 100 milhões de toneladas de resíduos plásticos são encontradas em mares e oceanos de todo o mundo. Depois de realizar o mergulho mais profundo já feito por uma pessoa, Vescovo e sua equipe vão analisar as amostras recolhidas para dimensionar o real impacto do lixo nas profundezas do oceano. Na Alemanha, os pais que não vacinarem seus filhos contra o sarampo poderão ser multados em mais de 2.500 euros, R$10 mil.
O governo alemão decidiu multar os pais que não imunizarem seus filhos contra o sarampo, após um aumento no número de casos, que chegou a 170 apenas nos 2 primeiros meses deste ano. O projeto de lei do ministro alemão da Saúde, Jens Spahn, prevê que os pais que se recusarem a vacinar seus filhos poderão pagar até 2.500 euros, cerca de 11 mil reais em multas, e suas crianças ainda serão expulsas das creches. A vacina passará também a ser obrigatória para professores, educadores infantis, crianças internadas em hospitais, médicos, enfermeiros e outros funcionários de unidades hospitalares. Os responsáveis ainda terão de apresentar o boletim de vacinas no ato da matrícula. A vacina tríplice contra o sarampo, a cachumba e a rubéola é obrigatória em 10 países europeus: Bélgica, Croácia, República Tcheca, França, Itália, Letônia, Polônia, Eslováquia, Eslovênia e Hungria. Em 16 países da União Europeia, incluindo a Alemanha, a Áustria, a Dinamarca e a Holanda, não há vacinação obrigatória. O projeto de lei alemão está sendo discutido no gabinete ministerial em Berlim e deve ser adotado este ano para entrar em vigor em março do ano que vem. No próximo bloco, na segunda reportagem da série Maio, Mês das Noivas, você vai conhecer o trabalho da equipe de fotografias. Conheça a história do filho que foi roubado da mãe na maternidade no Distrito Federal e a reencontrou 38 anos depois. E ainda veja o que fazer na hora de pedir a licença maternidade em casos de microempreendedoras individuais. Os detalhes já já. É hora de intensificar o combate ao mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya. Proteja sua família e sua comunidade. Sem ação não tem prevenção. Verifique lajes e telhados, mantendo-os sempre limpos, desobstruídos e secos. Mantenha tonéis, barris e a caixa d'água sempre muito bem fechados. Lave com água corrente e sabão os potes de água para seus animais, no mínimo 2 vezes por semana. Faça sua parte. Evite água parada. Sem mosquitos, sem doenças. Prefeitura de Paracatu. Mais trabalho. Novas realizações. Chegou a poupança premiada Sicoob 2019. Agora são mais de 4 milhões de reais em prêmios. A cada depósito de R$200, você concorre a prêmios de até 200 mil reais em dinheiro, além de carros, motos e kits casa nova. Quanto mais depositar, mais chances você tem de nadar de braçada nesses prêmios incríveis. Participe! Sicoob, faça parte. Guia Comercial de Paracatu. Seja visto, seja lembrado. Tudo para alegrar o seu dia você encontra no Viveiro de Mudas Marabá. Plantas ornamentais, frutíferas e arbustos. Fazemos manutenção e projetos de jardim. Rua Gastão Pereira Gonçalves, número 126. Água de Cheiro, a sua loja mais completa da beleza. Perfumes, maquiagens, hidratantes, kits presentes. Água de Cheiro, a beleza brasileira. Avenida Deputado Quintino Vargas, 104. Na Vilela Autopeças você encontra tudo em linha leve para veículos nacionais e importados. Vilela Autopeças, Rua Prata, número 112, Amoreiras 2. Dinâmica Móveis e Papelaria, tudo em artigos de papelaria e uma linha completa em móveis para escritório. Rua Joaquim Murtinho, Centro, 3671-6389. A visão é o sentido mais importante do ser humano, mas pode ter hora que enxergar fica difícil. Nessas horas você pode contar com o Hospital Oftalmológico de Paracatu. Consultas, exames e cirurgias com profissionais altamente qualificados. Contamos com os mais modernos aparelhos e um centro cirúrgico completamente equipado para cuidar dos seus olhos. Visite anualmente o seu oftalmologista e veja o mundo com bons olhos. Hospital Oftalmológico de Paracatu. Nossos profissionais só têm olhos para você.